com o meu agente, vou pedir para ele criar um usuário e um user chamado Pedro, e ele vai completar as outras informações para você utilizando a função createUser. Para isso precisaria fornecer nome, e-mail e idade do usuário. Ele já completou aqui e já teve o response dele criado, né? O que ele fez? Ele foi lá literalmente na nossa API e fez essa request. E aqui ele já está dando o usuário. Pedi para ele, verifique via ID se esse user foi realmente criado. Aqui ele falou, ó, vou verificar que foi criado com o ID 5, né? E aqui ele passou o ID 5 e conseguiu ver o Pedro lá no servidor, né? Boa tarde, turma. Seguinte, nesse vídeo eu vou estar dando uma introdução aqui para vocês para o MCP, Model Context Protocol. Vou mostrar também um projetinho utilizando Nest.js, TypeScript e a lib aqui para a gente fazer a nossa LLM, né, a nossa inteligência artificial, conseguir estar utilizando um back-end Nest, perfeito? Vamos começar aqui pela introdução. Vou dar uma introdução bem simples, explicar bem por cima. Se você quiser ter uma explicação mais aprofundada, eu fortemente indico que você venha aqui direto na documentação, dê uma lida, tudo bonitinho, mas isso daqui vai ter mais um caráter de introdução, vai ser mais por cima. Model Context Protocol, né? Ele é um padrão aberto aqui que visa a gente simplificar e padronizar integrações de modelo de IA generativa, como grandes modelos de linguagem, né? Fonte de dados externas, ferramentas e outros serviços. Ele estabelece um protocolo de comunicação cliente-servidor que permite que a IA acesse e utilize informações e funcionalidades, que é literalmente o que a gente vai fazer. Aqui tem uma imagem que eu retirei aqui do DS Academy, que vai explicar para a gente como que isso funciona, né? A gente tem aqui nosso LLM. Por meio de um servidor MCP que vai estar vinculado a ele, a gente vai conseguir mexer nos arquivos, utilizar aqui o servidor do GitHub, fazer alterações no Slack, Google Maps e etc, né? E aqui eu vou até mostrar para vocês. Aqui a gente tem várias integrações, Heroku, Neo4j, até mesmo o Prisma aqui que eu achei, tem o Notion também que é bem legal. Esse MCP vai fazer com que o LLM consiga executar ações nessas aplicações. E aqui a gente vai ter três tipos principais. Dois deles eu vou só comentar e o último eu vou mostrar aqui uma aplicaçãozinha rodando para vocês, perfeito? O primeiro é o prompt, né? Que é o modelo de instrução. Os servidores que eles vão fornecer esses prompts ou templates de instrução. Várias vezes que a gente está utilizando a IA, a gente precisa ficar se chama de promptando, né? A gente precisa ficar mandando mensagem explicando o que ela tem que fazer, né? Esse modelo aqui de prompts, ele já vai fazer isso pra gente, e se o prompt é muito grande, a gente precisa dar muitos detalhes e que facilita muito a vida na hora de estar utilizando essas LLMs, né? O segundo é os resources, né? Os resources. É um servidor que vai disponibilizar os dados estruturados, como arquivos, documento, banco de dados, né? No qual esses dados vão vir para a gente, perfeito? Então, isso aqui é mais para leitura de arquivos, de banco de dados, etc. E o terceiro aqui, que vai ser o que a gente vai estar realmente utilizando, que vai ser os tools, né? As ferramentas. É um servidor que expõe uma função executável como uma chamada de API, execução de script, consulta de sistema externo ou produção de ação dinâmica que o modelo possa acionar durante a conversa ou tarefa. Ou seja, a gente manda uma mensagem para ele, ele interpreta aquilo lá, verifica se ele tem uma funcionalidade para realizar aquela demanda e ele vai estar realizando aqui na nossa integração. Nessa parte aqui do vídeo eu vou estar mostrando principalmente como está funcionando aqui a integração. Perfeito? Seguinte, eu tenho aqui duas partes do projeto. Uma é o meu Simple Nest CRUD, que é o meu CRUD in Nest, e a segunda aqui é o MCP Integration, ok? Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no Nest CRUD. Para rodar os dois, vai ser bem semelhante, a gente vai precisar estar startando ele aqui, dando um yarn install, e aqui a gente já consegue startar o nosso servidor com o start dev, né? E aqui a gente vai ter também a parte que a gente vai utilizar. Deixa eu só renderizar de novo o readme aqui, fechar esse, que está mais atualizado, né? E aqui a mesma coisa no nosso servidorzinho MCP, a gente vai instalar as dependências com o yarn install, vai estar buildando ele, e aqui eu vou mostrar uma configuração, mas antes dessa configuração eu vou mostrar como que está funcionando. Primeiro nós vemos aqui no source, a gente tem um controller, não, calma aí, é aqui no users, né? Aqui o link tá gritando aqui para mim. Perfeito. Users.controller. Eu tenho aqui um CRUD bem simples de user, post, get, get by ID, patch e o delete, ok?
Então, essa API aqui já está funcionando. Eu tenho aqui no meu Postman. Eu consigo criar, pegar todos aqui. E aqui eu consigo pegar os meus usuários. Perfeito? E todas as outras rotas estão funcionando. Perfeito? Tendo o back-end já pronto, deixa eu só ver se ele está rodando. Está rodando aqui, então eu já estou rodando o meu Nest. Eu vou vir aqui no meu MCP. Aqui eu vou ter duas partes. O User Tools, ele vai ter duas partes. Uma parte vai ser esse User Tools e a outra vai ser a parte da integração mesmo com o MCP. Ok? Então, para cada rota ali da minha API, aqui eu vou ter uma função que vai fazer uma request HTTP e vai estar retornando o resultado dentro desse User Tools. Dentro do App Integration, que é a parte que vai interessar mais para a gente aqui, eu vou inicialmente, aqui eu tenho uma main, né? Aqui eu importei o SDK do MCP e também aqui a parte do stdio, né? Ok, aqui eu vou iniciar minha main, vou criar o transporte, vou criar aqui o meu servidor. Aqui eu estou criando um esquema, que nem eu já tinha falado, a gente vai estar utilizando o Zod, né, para estar setando a tipagem para o LLM entender melhor, né. E para cada tool que eu quiser, eu venho aqui server tool, a primeira parte vai ser o nome, a segunda vai ser uma breve descrição, a terceira vai ser o que eu vou precisar passar de informação, e a última vai ser uma função que ele vai executar. Aqui eu tenho o do getUsers, tenho aqui do createUser, que vai ter name, e-mail, idade, para me passar para ele. E ele vai executar também e me passar as informações. Mesma coisa para buscar por ID, a diferença é que aqui eu estou passando um ID, que é um number, né? Atualização. E por fim aqui, o delete do meu usuário. E aqui eu só dou o server.connect, passando aquele transporte que eu criei. E aqui eu faço um tratamento bem simples de erro. Esse código aqui está extremamente simplificado, né? Mais para estudo de conceito mesmo. Perfeito? Ok. E aqui, qual que é a última coisa que eu tenho que fazer? Eu buildei ele aqui, então criei uma parte dist aqui. Então eu vou ter esse API integration.js, que é o meu TypeScript transpilado aqui, né? Para me conectar, aqui eu estou utilizando o Code LLM. Ele vai ter uma ferramenta aqui no cantinho que vai ser para a gente mexer nos agentes dele, né? Então eu vou poder utilizar aqui um new MCP server, e aqui ele já vem para os settings dele aqui, né? No qual eu vou ter os meus MCPs. Aqui eu criei um integration com o type stdio. O comando ele vai rodar o Node, e aqui é onde está no meu computador. Está bem simplificado, você pode também... Tem outra forma aqui, deixa eu só pegar aqui uma base, né? Tem esse SSE, que você pode estar colocando um servidorzinho aqui, né? SSE. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou estar testando essa integração. Primeiramente, eu estou aqui com o meu agente, vou pedir para ele criar um usuário. Crio um user chamado Pedro, e ele vai completar as outras informações, né? Um usuário chamado Pedro para você, utilizando a função createUser. Para isso, precisaria fornecer nome, e-mail e idade do usuário, né? Então, ele já completou aqui e já teve a response dele criado, né? Então, o que ele fez? Ele foi lá, literalmente, na nossa API e fez essa request. E aqui, ele já está dando o usuário. Pedi para ele, verifique via ID se esse user foi realmente criado. Aqui ele falou, ó, vou verificar, Pedro foi criado com o ID 5, né? E aqui ele passou o ID 5 e conseguiu ver o Pedro lá no servidor, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e pedir para ele atualizar a idade do Pedro aqui para 26. Aqui ele já fez o request, Pedro 26 atualizado. Me traga todos os users. E aqui a gente já consegue ver o John Doe aqui, né, famoso, o João e o Pedro aqui, né, falando que agora existem 4 usuários no sistema. Vou pedir para ele delete
o João. Perfeito. Então, aqui ele já foi um pouco mais esperto, né? Sabia que eu ia pedir para ele verificar. Ele veio aqui, deletou, usuário deletado com sucesso, o ID 4, que é o João. E em seguida ele já fez a request no get users aqui, né? Então, ele conseguiu aqui e ele verificou, confirmado. Agora resta apenas 3 usuários, que são esses usuários. Então, turma, espero aí que o vídeo tenha sido proveitoso. Essa foi uma introdução bem simplificada, como eu já havia dito. Se você quiser uma profundidade maior, convido você de novo para visitar a documentação oficial, para entender melhor como que tudo funciona. Mas acredito que foi bem interessante, mais para dar um primeiro contato aí de como se desenvolve uma integração com o MCP e o Nest. Perfeito? Seguinte, vou estar deixando aqui o repositório em algum lugar aqui no vídeo e até mais.